Paz do Senhor, irmãos. Sempre, como digo, eu gosto de ouvir, mas tem alguma vez que nós temos que fazer também alguma coisa da nossa parte. E assim é a vontade de Deus. Nós estamos passando uns dias, uns tempos que estamos vendo a palavra de Deus a cumprir-se dia após dia, e nós devemos estar sempre pronto para estar preparado para esses dias, porque podemos dizer que são os dias de treva que procuram encobrir as coisas de Deus, e o povo dele precisa estar sempre bem ensinado, bem preparado, para que ele também não seja rompido ou não seja assim alcançado pelo erro que se vê nos nossos dias. Nós ouvimos alguma coisa no domingo passado, na pregação que ouvimos. Eu queria dizer que tudo aquilo que eu ouvi eu assinaria embaixo, porque é real, é verdade, e isto não está sendo somente aqui no nosso país, mas é umas coisas que estão, parece que afetando o mundo inteiro, e nós sabemos que essas coisas são bem difíceis, vêm dias difíceis para o povo cristão. E sempre digo, devemos estar preparados para esses dias difíceis. Só que Jesus também diz que quando esses dias começarem a acontecer, é para o seu povo levantar a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Porque os dias também da vitória está chegando ao fim. Sem esses dias chegar, sem esses dias do mal assolar a face da terra, também o dia do Senhor não chega. É ruim, é difícil, é complicado, é coisas que não é fácil de nós vencer. A própria Bíblia diz que naqueles dias a fé de muitos se esfriarão, muitos fugirão naqueles dias e assim se descuidarão com a sua salvação que está chegando tão pertinho dele. E por isso quando o Carlos pediu que Tito podia dar assim a mensagem, não está nesse texto, eu vou ler lá mais para frente um texto no que pensar, quando que essas coisas devem ocupar o lugar em nosso coração. Antes de eu ler o texto, quero orar um pouquinho e pedir que Deus nos abençoe e faça nós compreender cada dia mais a sua vontade e se firmar cada dia mais na sua palavra, porque é com ela que nós vamos vencer. E se nós vencemos com ela, nós precisamos estar bem atentos e preparados, estarmos cheios dela, para que nós podemos, então, vencer com ela. Ou senão, nós fracassamos tendo a própria palavra de Deus em nossas mãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque os dias finais estão chegando. Nós te louvamos e te agradecemos que, com muita antecedência, Senhor, Tu nos tem avisado e nos orientado para que nós permanecesse firme. E por isso eu te peço, abençoa ricamente. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e enriquece a cada um de nós com essa palavra tão gloriosa, e nós possamos vencer na vida, vencer no mundo, vencer, ó Pai, ó amado Deus, aquilo que Tu colocou em nossos corações, até alcançar a glória que está ali preparada para cada um que vencer. Nenhum que fracassa herdará essas coisas, nenhum que desiste alcançará essas coisas, mas aqueles que vencer, e nós te louvamos por isso. Coloca em nossos corações a Tua palavra. Coloca em meu coração, Pai, esta visão, para que eu possa aprender cada dia mais e estar pronto até o final. Assim nós oramos, te agradecemos. O Pai, põe Tua palavra na minha boca. E enche-me de Ti, ó Pai, porque eu quero viver para Ti até o final, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto para nós começar em Isaías, depois vou ler em Filipenses um pouquinho, em Isaías capítulo 8, do verso 9 em diante. Tem umas coisas que eu quero pensar um pouquinho junto com os irmãos, que a palavra de Deus deixa bem claro alguma coisa para nós, o que estava já percorrendo naquela época, naquele tempo. Isaías foi um homem de Deus que veio
exatamente num tempo difícil de Israel, num tempo que Israel estava, como vamos dizer, cansado de Deus, onde o povo de Israel já tinham rejeitado o seu Deus e assim por diante. E Isaías, então, vinha trazendo a sua palavra, orientando este povo, buscando este povo, lutando para este povo se arrependerem, e eles estavam endurecidos. E aqui diz assim: o Senhor é a nossa esperança. E ele diz assim: enfurecei vós, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvido todos os que sois de países longe, cingi vós e sereis despedaçados. Cingi vós e sereis despedaçados. Forjais projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração tudo o quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tomai isto por temível ao Senhor dos exércitos. A Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. E Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha, aos moradores de Jerusalém. Muitos de entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a Ele agradarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinal e para maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Amém. É só aqui que eu queria ler. Aqui tirei mais umas coisas, mas aqui o que eu quero pensar um pouquinho é que nós estamos vendo os projetos que nós estamos ouvindo, os projetos que se estão sendo cada dia mais esclarecidos no nosso tempo. Há uma voz no povo clamando para que as coisas de Deus sejam aniquiladas. Por isso que o Isaías diz assim: o Senhor é a nossa esperança. Eu quero dizer nessa noite, creio que cada um dos irmãos pode fazer dele essa palavra: o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha esperança. Se nós temos essa esperança no Senhor, e se a nossa vida consiste à vontade do Senhor, nós não fracassamos e nós alcançamos as promessas do Senhor, mas tem que ser Ele a nossa esperança, porque o mundo está fazendo tudo para nos acalmar. Nós estamos vendo no nosso Brasil muitas vozes falando de acabar até com a própria Bíblia, e é o que o anticristo, para que pudesse reinar, ele tem que acabar com tudo que se chama Deus, e ele está chegando no seu auge. A própria palavra de Deus diz assim, que o Paulo escreve ao povo dizendo assim: vocês não se apressem pensando que o dia do Senhor esteja hoje, porque o Senhor não vem enquanto o iníquo não seja revelado. Ele tem que ser revelado primeiro, ele tem que aparecer, ele está no auge, e ele está lutando para destruir o que é de Deus. Eu quero dizer que ele pode tirar a Bíblia. Eu quero dizer que ele pode levar até a Bíblia. Mas tem um canto que nós louvamos muitas vezes o Senhor, ele não pode tirar aquilo que Deus colocou no meu coração.
Ainda que a Bíblia seja levada, eu tenho a palavra de Deus no meu coração. E nela eu luto e me esforço para poder guardá-la no meu coração, para não pecar contra Deus. E nesse texto que eu li logo para frente, diz que os tais que não se guardarem assim, eles não vão ver a alva, eles não vão ver a Deus, eles não vão alcançar a Deus. Os que vivem nessa luta, eles não vão alcançar a Deus, mas aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que tenham posto a confiança na palavra de Deus, eles alcançarão todas essas coisas e o louvarão para sempre. Agora estamos começando e há muitos anos louvando a Deus, guardando a sua palavra, enriquecido através dela, temos testemunhos dela, lutamos por ela e assim devemos continuar a nossa esperança no Senhor. Em todo o tempo nós cantamos que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor cumpre a sua palavra e renova a esperança daquele povo que nele espera. Renova a esperança daquele povo que se retira do mal, do pecado, do engano e das coisas. Agora eles estão dando ordem e são cumpridas. Agora estão dando ordem e se você não cumprir, pode ser preso. Agora eles dão ordem e talvez amanhã depois, e você não cumprir, pode ser morto. É assim que vai acontecer, e é para isso que nós devemos estar vigilantes, esperando e pronto, enriquecido na palavra de Deus, para que não fracassamos. E nós estamos vendo essas coisas acontecer, e é por isso que eu estou falando nisso, porque queria despertar assim a palavra de Deus em cada um de nós, porque os tempos estão chegando e nós precisamos estar cheio de Deus, estar cheio da sua graça, estar cheio da sua palavra para fazer calar aqueles que perguntam a respeito da nossa fé. Porque muitos vão, em poucos dias, talvez, perguntar a respeito da nossa fé e nós temos como saber responder pela sua palavra. Mas isso que perseverarem, a esses que perseverarem na palavra de Deus, esses que se enriquecerem na palavra de Deus, esses que escutarem a palavra de Deus, esses que se entregarem na palavra de Deus, como disse o salmista, que ele diz assim: as tuas palavras eu comi e guardei no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós fizemos isso, é certo que nós não vamos pecar. É certo que nós não abandonamos o Senhor em tempo algum, mas tome cuidado. Vamos tomar cuidado, porque a astúcia vem, a maldade vem, as coisas vêm. Eu já vejo um monte de coisas que no meu começo cristão eu não via no meio do povo cristão e hoje eu estou vendo. Hoje eu estou vendo. Israel, quando começou, era o único povo de Deus, temente a Deus, guardava a Deus, lutava por Deus, e aqui já Israel estava fracassando, estava caindo, estava longe de Deus. E aqui ele diz que Jesus era até uma pedra angular, que foi onde que muitos dos Israel fracassaram, mas um dia ele diz assim, Jesus, ele falando a respeito de Jesus, ele diz que aqui ele estava com os filhos que o Senhor deu, porque logo para frente nós lemos no capítulo 9, no verso 6, que diz: porque um menino vos nasceu. Por causa deste menino nós vamos vencer, porque ele venceu também. Se Jesus tivesse fracassado, aonde nós estaríamos? Se Jesus tivesse feito como Adão fez, que foi o primeiro foi Adão e ele fracassou, o segundo Adão é Jesus e ele não fracassou, aonde estaríamos nós? Mas esse menino nasceu e por causa dele ter nascido, nós não fracassamos, porque ele é mais forte que todas as coisas. E ele um dia nasceu no meu coração e no teu coração. E por causa disto, então nós podemos estar firmes que vamos alcançar a vitória. Vamos vencer nesse mundo, ainda que nós temos que entregar a nossa vida nas mãos do malfeitor para sermos mortos. Porque há pouco tempo nós vimos uma mensagem aqui
e muitas vezes tem alguma coisa que eu guardo no meu coração e demora para esquecer, que ele diz assim: não tem mais aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada, mas sim aquele que pode lançar a vossa alma no inferno. A esse sim deveis temer, a esse sim. Então nós devemos estar sempre apercebidos, sempre preparados para viver firmemente na palavra de Deus, não rejeitando tempo algum, não tendo medo, não se esfriando, não fugindo em tempo algum da palavra de Deus, para que possamos alcançar aquilo que temos que alcançar. E sabemos que os dias estão vindo, os dias estão lutando para derrubar aquilo que se chama a palavra de Deus. E, como disse Jami, vimos algumas coisas mudando no meio do povo cristão. E a própria palavra de Deus diz assim, que Israel seria pisado pelos gentios até que o dia do povo gentil se cumprisse. Há um cumprimento para isso. E um dia Israel será liberto de ser pisado pelo povo gentil também. E nessa esperança nós cantamos. E o que eu quero completar, o que diz No que pensar, que é o título da mensagem, está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9. Irmãos, Paulo aqui advertiu já o povo naquela época com muito ensinamento, muitas recomendações, muitas ousadia de Paulo para que esse povo permanecesse firme e não fosse levado por falsos mestres, por falsas doutrinas, por falsas heresias que se eram trazidas no meio deles. E daí ele traz esses 2 versículos que eu quero ler com os irmãos, que ele ensina alguma coisa para que o povo já lá naquela época pudesse estar bem firme. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, e que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Então ele diz que já lá naquele momento, lá nós vimos que quando essas coisas aconteceram e vão acontecer em Isaías, ele diz: será que o povo não consultará o seu Deus? Será que o povo não consultará o seu Deus? E para nós consultar o seu Deus, nossos pensamentos devem estar de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes eu vejo alguma coisa lutando contra os meus pensamentos? Quantas vezes eu vejo os meus pensamentos serem assim açoitados pelos pensamentos desse mundo, pelas coisas que estão ao meu redor, pelo que os meus olhos vejam. E ele diz aqui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ocupe o teu coração. Tudo que é verdadeiro, ocupe a tua mente com ele. Não se deixe ocupar por outra coisa, se você quer permanecer. Tudo que é respeitável e tudo que é justo, seja isso que ocupe o teu pensamento. Não deixar essas outras coisas ocupar teus pensamentos. Você está nos bem avisado que diz que a hora que às vezes nós não cuidamos, o ladrão chega. E se nós não estamos bem preparados, ele rouba. Ele rouba tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. E se alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
como está o meu pensamento? Como está o teu pensamento? Cada um responda para si como está o nosso pensamento. Como está o meu pensamento? Será que essas coisas é o que está ocupando o meu pensamento? Se é por essas coisas que eu vivo, é por essas coisas que eu luto, ou é por essas coisas que eu faço, como Paulo disse, porque vocês viram em mim e aprenderam em mim, e seja isso que vocês aprenderam, que ocupe os vossos pensamentos, para que vocês alcancem a promessa de Deus. Quando nós estamos assim, nenhuma dessas coisas do mundo pode nos atingir, nenhuma dessas coisas do mundo pode nos roubar, porque estamos ocupados com as coisas de Deus, estamos entregues nas mãos de Deus, e que Deus possa nos abençoar ricamente, que deixamos dessas coisas que estão acontecendo no mundo e se ocupamos com as coisas de Deus, aquilo que ouvimos, aprendemos e testemunhamos e guardamos em nosso coração. Porque, como disse já lá antes, aqueles que se descuidarem com essas coisas não verão a alva, não verão aquele dia do Senhor, não alcançarão. Não adianta somente conhecer, não adianta somente saber, não adianta eu conhecer a Bíblia inteira, adianta é aquilo que eu creio, pratico e continuo lutando para viver, rejeitando as coisas do mundo e avançando para as coisas de Deus e procurando aguardar aquilo que aprendemos da palavra de Deus, porque o ladrão vem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 que fala isso. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está no auge da destruição, matar, roubar, destruir. Mas logo vem aquele que dará uma ordem para ele, e a Bíblia diz que com um sopro da sua boca ele será morto. E nós aguardamos esse dia, nós esperamos esse dia. Nós devemos dizer, como dizia, apressa, Senhor, esse dia. Venha logo, Senhor, nos buscar. Venha logo, Senhor, nos levar. Venha logo nos tirar desse mundo, porque ele está cada dia mais perverso. Amém? Que Deus abençoe.